Vamos lá para a aula? Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia você que está aí do outro lado me assistindo. Prepara o seu material e vem comigo para a nossa aula do dia. Nessa aula de hoje, eu vou retomar alguns conceitos básicos sobre representação dos elementos químicos. Tudo bem? Para não fazerem confusão na hora dos exercícios. Prestem atenção aqui. Ó, todas as vezes que eu vou representar um símbolo químico, eu já sei que o número de massa é em cima, do lado esquerdo ou direito, né? Quando ele é neutro. Lembra? Quando ele é um íon, aqui vem a carga que ele adquire. Se é o cátion ou, no caso de outro elemento, se é o ânion, certo? Estão lembrados disso? Tudo bem. Só que quando ele é neutro, eu posso representar tanto do lado direito superior quanto esquerdo essa massa, certo? E ela é representada pela letra A. Tudo bem? E de onde eu tiro esse valor? Da tabela periódica, da massa da tabela. Certo? Aqui o sódio, ó. O sódio tem massa 23. Ok? Mas na hora que eu vou representar esse símbolo, eu represento ele dessa maneira aqui, com esses padrões. Estão lembrados? Ok? Agora, na tabela periódica, você sabe que ele vem em qualquer posição. Ele pode vir embaixo, do lado, em cima, tá? Porém, como que você diferencia o número de massa na tabela periódica? É porque ele é sempre maior do que o número atômico, tudo bem? Então, tá. Voltando aqui, ó, toda vez que eu represento o número de massa, já sei. Num símbolo químico, superior esquerdo ou superior direito. Lembrando que a massa é a letra A. Ok. E o número atômico, que é o número de Z, número Z, a letra Z, ou o número de próton, né? Que é a mesma coisa. É a quantidade de carga positiva que tem no núcleo do átomo, tá? Número atômico, esse número atômico, ele vai ser representado no lado inferior esquerdo, sempre. Toda vez que eu vou representar um símbolo, é dessa maneira, certo? Um elemento químico. Agora, na tabela periódica, esse símbolo, ele pode vir representado com o número de massa e um número atômico em qualquer lugar, desde que a tabela vai o quê? Te demonstrar sempre com, como que fala? Com uma legenda, tá? Na tabela sempre vai vir uma legenda indicando aonde está o número atômico e aonde está esse número de massa. E geralmente onde está o nome desse elemento químico, tá? Porém, se você pegar uma tabela periódica e isso não estiver, como que você faz para achar o número atômico? Você já sabe, você já aprendeu que ele é em ordem o quê? Crescente. A tabela não está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, não importa o posicionamento deste número, se não vier uma legenda, você sabe indicar que o número atômico ele é sempre sequencial, tá? E que a massa é sempre maior do que esse número atômico. Tudo bem? E esse número vai vir com uma vírgula. Quando ele vier com uma vírgula, você pode arredondar, no mesmo arredondamento da matemática. Por exemplo, se vier aqui 39,1, você vai aproximar ele para 39. Então, o número de massa do potássio, quando eu for representar,
eu vou ter que colocar a massa em cima e o número atômico embaixo. Mas como eu vou olhar ali na tabela, ela pode vir em qualquer lugar, tá bom? Então, vai lá, mas para eu representar é sempre dessa maneira. Então, se eu for representar o potássio, a massa do potássio é 39,1, eu vou arredondar ela para 39, tá bom? E o número atômico dele não vai mudar, é 19. Tranquilo? Então, era isso que eu queria recordar com vocês, tá? E aqui é como ele vem na tabela geralmente. O número atômico, o número de massa, o número atômico, o símbolo dele e o nome do elemento. Tá joia? Então, fiquem atentos para isso. Quando eu pedir para representar, sempre desta maneira aqui. Buscar na tabela, a massa é sempre maior do que o número atômico. E ele é sequencial, por isso que ele é chamado de periódico, tá? Em sequências de ordem crescente de número atômico. Tranquilo? Retomado então. Agora, nós vamos fazer a correção desse exercício que eu passei de tarefa na aula 10, lá no dia 5/5, numa terça-feira, tá? Essa tarefa eu pedi no livro de vocês, na página 85, bem facinho de fazer, tá? A da 83, eu vou fazer a correção do visto dela nas aulas presenciais, tá bom? Dessa do 85, vamos responder o exercício número 1. Pediu assim, ó, a posição em que se encontra um elemento químico na tabela diz muito a seu respeito. Então, o que ele quer com esse exercício? Ele está dizendo, ó, esses símbolos aqui são códigos, certo? São letras simbólicas, ok? Que representam um elemento na tabela. E eles estão posicionados aqui, nessa que eu coloquei aqui do lado, ó, para você identificar. Lembrando que fazer exercício de tabela sem a sua tabela, sua identidade química, não tem como. Tudo bem? Então, vai lá. O exercício pede, de acordo com esse esquema da tabela que eu acabei de falar, quais letras representam esses elementos aqui que ele está pedindo? Na letra A, ele quer saber os representativos. Lembrando que os representativos são todos da família. São todos representados pela letra A e estão em que grupos? 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lembraram? Os da família B, que falam de elementos de transição, estão nos grupos 3 ao grupo 12, que pode ser de transição externa ou transição interna, que é a série dos lantanídeos e actinídeos. Tudo bem? Seguindo aqui, quem é que está nessas colunas aqui que foi solicitado? A, B, olha lá, grupo 1, grupo 2, C, F e G. Então, aqui você vai colocar A, B, C, F, G. Pronto, são os elementos representativos, certo? Se você quiser colocar os símbolos dele, também você consegue. Basta você saber a posição que ele vai estar aqui, ó. No segundo, o A é quem? Nessa tabela aqui. Quem é o símbolo desse A aqui? Só é você procurar aqui, ó, no segundo período, né? Primeiro grupo, grupo 1, quem é esse elemento? É o lítio. Que ele tem número atômico 3 e massa 7, porque 6,94 eu arredondo para 7. Se eu for representar ele, vou botar lítio, número atômico 3 e número de massa 7. Posso colocar aqui ou aqui, porque ele é neutro, correto? Então,
tá joia? Não esqueça desse detalhe. Na tabela ele pode vir posicionado em qualquer lugar. O próximo, a B, do grupo dos metais alcalinos. Metais alcalinos é o grupo 1. Então, quem é o metal alcalino que está representado aqui? A letra A, que é o próprio lítio, tá? Bem facinho, né? Que podem ser chamados de elementos de transição. Já respondi, mas vamos aqui recordar. Transição é esses ou esses, certo? Porque ele pediu elementos de transição, não especificou se era externo ou interno. Então, eu tenho que representar os dois. Letra D e letra E. D e E. Então, a letra D e a letra E são elementos de transição. Esse externo e esse interno. Vamos lá. Está... Deixa eu colocar aqui. D e E. Nossa Senhora, essa letra minha aqui. Vamos lá. D de dado, vírgula, E de esperança. Que tudo vai dar certo. A D de Damasco, que representa o grupo dos gases nobres. Pronto. O último grupo da tabela periódica, que são os gases nobres, que é a letra G. A letra G que está representando os gases nobres aqui. Então, aqui, letra G. Pronto, respondido. Para você completar aí e exercitar mais sobre esses elementos, você pode colocar cada um deles na representação do seu símbolo com a sua massa e seu número atômico. Massa em cima e número atômico, que é a quantidade de próton, embaixo. Certo? Façam para cada uma dessas letras, descubra quem é o seu símbolo, olha lá. Descubra qual é o símbolo que está sendo representado por essas letras e monte a sua representação com a sua massa e seu número atômico, tá bom? Façam isso para exercitar. Agora é a hora de praticar, certo? Vamos lá na tarefa do dia, na aula 14, na data de hoje, no dia 13, certo? São 4 exercícios que vocês vão copiar e responder no caderno de química de vocês, tudo bem? E o primeiro está falando da parte teórica, que nós já estudamos sobre essa tabela periódica. O segundo está falando de formas de classificação desses grupos aqui. Vocês fiquem só bem atentos quando ele falar no símbolo que tiver esse L que parece um I maiúsculo, tá? Vocês atentem para isso. Então, esse aqui é o alumínio, certo? Quando for um I minúsculo, ele sempre vai vir assim, ó, tá? Com um pontinho em cima dele. Então, toda vez que vier, geralmente dá complicação no cloro, que ele vai vir parecendo que é um I maiúsculo, mas não é, ele é um L, tá? Lembrando que é maiúsculo com minúsculo. Então, por isso eu escrevi a palavra cloro aqui, para não dar confusão, tá? Mas fiquem sempre atentos para a grafia desses símbolos, tá joia? Então, não confundam o L minúsculo com o I maiúsculo, tá bom? Então, esse aqui é o alumínio. Então, aqui você vai trabalhar sobre a classificação, lembra lá dos metais, ametais, gases nobres. Em algumas tabelas que já está em desuso, mas algumas usam ainda os semimetais, então tudo vai depender do que o exercício pedir. Na justificativa, você vai trabalhar a característica desses ametais. Tranquilo? Por que eles estão agrupados dessa maneira na tabela?
A terceira questão, ele te deu 4 caixas e nessas caixas tem elementos químicos, certo? Residuais da indústria, que são materiais. Aí, ele vai te pedir para você também o quê? Classificar. Isso que nós trabalhamos ontem na aula, ok? Lembrando da justificativa, são as principais características sobre essa classificação que ele está pedindo. Aqui também fala de classificação periódica desses elementos químicos e quais são elas. Eu quero nessa ordem, respectivamente. Tá joia? Justificando de acordo com as características desses metais, ametais ou gases nobres que vocês vão classificar. Não esquecendo que a tabela periódica tem que estar na mão de vocês para ser feito esse exercício. Tudo bem? Sem a tabela não tem como você concretizar com eficiência sobre classificação dela. Tá joia? Então, tudo bem. Organizando aquela tarefa que eu acabei de falar, você vai copiar no seu caderno de ciências, tá? Responder lá no caderno de química de vocês as atividades solicitadas durante essa videoaula, esses 4 exercícios que eu acabei de falar, não esquecendo da justificativa, a data e o dia da correção, tá bom? E durante as videoaulas eu vou vir sempre com exercícios para correção. Tranquilo? Então, um beijo e fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E sempre juntos por um sonho. Mua!